crianças, bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa e eu sou a professora Luciana. Vamos aos nossos comunicados iniciais? Então, lavar bem as mãos, tenho certeza que você já fez isso. Sentar no local confortável, local adequado para que você se concentre para realizar as atividades da aula de hoje e lembre-se, evitar tocar no rosto, tudo bem? Vamos rever também agora os materiais que você vai precisar para esta aula. Caderno, lápis, borracha, apontador e sempre que aparecer esse símbolo é sinal que aquela informação você vai registrar no seu caderno. Tudo bem? E falando em registrar, primeiro registro da aula de hoje, a data, aula língua portuguesa. Prontinho? Anotaram? Então, vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior. Olha lá. Nós ampliamos o nosso conhecimento lendo uma notícia sobre o mesmo tema, sobre a mesma temática, né, que nós estávamos vendo, que eram sobre as variações linguísticas. Mas nesse caso nós abordamos o preconceito linguístico. Lembra que nós lemos a notícia? A gente vai relembrar dela daqui a pouquinho. E também nós vimos a estrutura da notícia, lembram-se? Então, nós vimos que ela é composta pelo lead e por informações complementares, informações adicionais, ok? Então, vamos lembrar que o lead, ela é composta por quem, o que, onde e quando, que isso já está no primeiro parágrafo. E o como e porquê é o corpo da notícia, que são informações que aparecem ao longo dos outros parágrafos. Mas nós percebemos que o texto que nós lemos já estava tudo no primeiro parágrafo, então é uma estratégia que o jornalista teve e pode acontecer tranquilamente. Então, na aula de hoje, nós vamos primeiro relembrar o texto, ok? E para a gente relembrar o texto, nós vamos relembrar ele do formato que a notícia aparece, da estrutura da notícia. Então, primeiro, nós vamos colocar aqui o texto. Lembram-se que ele tem essa carinha lá no site? Então, eu tenho título, subtítulo, a foto, né? Ela pode aparecer antes ou depois, e todo o texto. Aqui só tem um trechinho, ok? Então, o título do texto é Médico debocha de paciente na internet e é afastado do hospital. Lembre-se das questões que nós temos que responder logo no primeiro parágrafo. Primeiro, o que acontece? Então, o que acontece é, o médico foi afastado do trabalho. Depois, quem está envolvido na história? O médico plantonista. Quando aconteceu? Nesse caso, nós não tínhamos no corpo da notícia a data, mas ela apareceu lá na referência que nós vimos, que é 29/7/2016. E onde aconteceu a notícia? Então, tudo se passou lá no Hospital SRL, em Serra Negra, São Paulo. Lembrando que aqui nós abreviamos, né, o nome do hospital, só deixamos as iniciais para a gente não expor o nome do hospital e nem o nome do médico e das pessoas, né, que estavam envolvidas no fato. Depois, no decorrer da história, do nosso fato, nossa notícia, da situação que aconteceu, nós temos o como, que é o médico mostra o receituário que não existe pneumonia e nem raio-x. E a última questãozinha que foi respondida é o porquê, que é a foto do médico publicada numa rede social. E isso virou uma notícia, e uma notícia negativa, né? Que nós já vimos que isso não se deve fazer.
Tudo bem? Bom, pensando nisso, então vamos aprofundar um pouquinho mais alguns elementos que compõem a notícia. Acompanhem comigo ali. Então, toda notícia ela tem que ter um tema. Então, ou seja, é o fato, é o assunto do que está acontecendo no momento. Tudo bem? E qual que é o tema da notícia que nós lemos? Preconceito linguístico, né? Que tem a ver com essas variações, essa diversidade linguística que nós temos no nosso país, como acontece em qualquer outro. Mas o nosso país em especial porque nós temos uma miscigenação, uma diversidade muito grande de culturas. Depois, dentro da notícia, nós vimos outro elemento importante que tem que aparecer, que são os depoimentos. Depoimentos quer dizer os participantes daquela notícia. Então, nós tivemos do médico, lá no final, que ele contou que ele se arrependeu, pediu desculpas e tudo mais, e do eletricista. O eletricista que é o sobrinho do mecânico, lembram-se? Porque o mecânico em si não falou, mas o sobrinho sim entrou, né, na história para contar a versão e contar o que estava acontecendo. Depois, nós vimos outro detalhe que sempre aparece nas notícias. E não só nas notícias, nós podemos usar também essa estratégia em qualquer texto, ok? Então, o que diz lá? Em textos com diálogos, usamos o travessão para indicar a fala dos personagens. Em uma notícia, qual é o sinal de pontuação utilizado? Nós não estamos falando de narrativa. Então, se nós não estamos falando de narrativa, é um texto informativo que nós estamos trabalhando. E ele vai utilizar as aspas, ao contrário do texto narrativo. Lembram-se que nós lemos o texto narrativo, a crônica? Então, como que era marcado o diálogo lá? Pelo travessão. E, nesse caso, pelo uso das aspas. Eles têm a mesma função. Se na crônica ele quisesse ter utilizado as aspas, poderia? Claro que poderia, porque ele ia indicar a fala. Mas lá ele usou as aspas para outro significado, que nós vamos ver também na aula de hoje. E a última questão, quais palavras do texto nos dão dicas de que há uma fala na notícia? Palavras quer dizer, quais são as palavras que indicam as ações de quem vai falar? Então aqui tem dois exemplos, que é relatou e lembrou. Então são ações que aconteceram, né, que vai indicar a fala. Ele poderia ter utilizado disse, ele poderia ter utilizado questionou, indagou, afirmou. E lembre-se que toda vez que eu estou trabalhando com notícia, a notícia é algo que já aconteceu. Então, isso aconteceu no passado. Por isso que as ações ou os verbos, eles têm que estar sempre no passado. Tudo bem? Bom, então vamos analisar outras situações em que acontece o uso das aspas, já que é isso que a gente está já falando um pouquinho agora no início da aula. Então, vocês vão observar os seguintes trechos. Eu vou colocar 3 trechos aqui para vocês. Observe. O primeiro diz assim: não existe pneumonia e nem raio-x. O segundo trecho é pneumonia. E o terceiro é raio-x. Agora eu vou dar um tempinho para que você pense. Não precisa registrar, você vai pensar, por isso que eu vou te dar um tempinho. O que você observou nos trechos que nós acabamos de ler? Então pense um pouquinho e aí a gente já volta a conversar. Então, refletiu, pensou. Então, vamos analisar agora juntos o uso das aspas em cada um dos trechos, tudo bem? Então, olha lá. O primeiro trecho refere-se à escrita do médico. Ou seja, não existe pneumonia nem raio-x. Então, aqui é a reprodução do que ele escreveu. Por isso, nós utilizamos aspas. Olha o segundo caso. Os 2 seguintes se referem às palavras do mecânico, ou seja, é como se o mecânico estivesse falando naquele momento. Então, eles reproduziram também utilizando as aspas, a palavra pneumonia e raio-x. Então, para indicá-las, nós usamos aspas. Então, sempre quando nós indicamos a fala de uma pessoa, tudo bem? Seja num texto narrativo ou informativo, nós podemos usar as aspas. No narrativo, nós temos o recurso do travessão que vocês já estão bem habituados a utilizar. Tudo bem?
Mas usamos aspas apenas para indicar a fala das pessoas? Então não podemos usar em nenhum outro momento? Não! Nós podemos usar sim ela de outras maneiras. Então, de que outras maneiras nós podemos usar as aspas? Vamos pensar juntos, ok? Então, todas as atividades que nós vamos fazer daqui para frente, eu vou dar sempre um tempinho para você refletir e aí nós conversamos. Não tem necessidade de fazer o registro ainda, tudo bem? Então, vamos pensar juntos no primeiro. Então, eu vou dar um tempinho, eu quero que vocês leiam esse primeiro trecho, tá? E vocês vão me dizer, o uso das aspas foi usado para quê? Então, leia com calma o trecho, pense que a gente já volta para discutir. E aí, refletiram? Então vamos ler o trecho e analisar o que está entre aspas, tudo bem? C disse que o padrasto dele foi diagnosticado com pneumonia e que a reação do médico quando perguntado sobre o tratamento para a pneumonia não foi nada profissional. Então aqui nós temos o pneumonia entre aspas. Então ele foi utilizado para quê? Olha lá, para destacar uma palavra. Lembre-se que lá no texto do Peixada, ele também usou aspas, né, em algumas palavras, como tu, como você, como gaúcho, como sinaleira, como alto. Então ele usou isso para destacar, para chamar a atenção àquela palavra que lá está escrita. Então agora, né, vocês vão analisar esse segundo trecho. Vocês vão me dizer aqui se esse trecho que vocês vão analisar agora, o uso das aspas é para se referir à opinião, à fala de uma pessoa, né, dando a opinião dela, ou apenas um fato, um argumento, tá? Então, para isso, você tem que relembrar a nossa aula lá sobre a mulher quando nós lemos o artigo de opinião, tudo bem? Então, pense aí. Pensou? Então vamos analisar o trecho e aí a gente já comenta de novo sobre opinião e fato. Lembro que ele estudava, mas precisou abandonar as aulas para cuidar de mim. Tive tuberculose aos 2 anos e nessa época ou ele estudava ou pagava meus remédios, lembrou o enteado. Esse trecho apresenta uma opinião ou um fato. Então quando eu estou falando de fala de alguém, representando a fala de alguém nesse texto informativo, argumentativo, opinativo, quer dizer que eu estou falando a fala. Ou seja, então a opinião, ela vai aparecer entre aspas, porque é o que ele está achando sobre o assunto, é porque ele vivenciou o assunto, então ele está expressando o que ele está sentindo naquele momento. Tudo bem? Então, nesse caso, esse trecho representa uma opinião,
porque ele está sendo indicado o ponto de vista de uma pessoa. Se fosse um fato, não estaria entre aspas, porque o fato ele poderia colocar um exemplo, né? Ou outra situação, enfim, mas é para sustentar. Lembra que nós vimos que o fato ele vem para sustentar a opinião? Ok? Lembra-se até que eu dei o exemplo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, por que você não gosta ou por que você gosta? Então, essa explicação, ela não tem necessidade de estar entre aspas, porque ela não é a sua opinião. A sua opinião é o que veio antes. Por isso, ele usou aspas. Tá bom? Olha o próximo trecho lá. Agora nós vamos fazer juntos, porque esse aqui está mais tranquilo. Em textos que apresentam diálogos, que outro sinal de pontuação pode ser usado com a mesma função das aspas? Foi o que nós acabamos de conversar. Então, ou eu vou usar as aspas para fazer, né, a indicação da fala de uma pessoa, ok? Representou exatamente como ela falou. Ou eu vou usar, olhem lá, o travessão. Lembre-se que sempre tem a estrutura do travessão lá, que ele vai indicar, né? E sempre a fala do narrador, ele vai usar ações que indiquem que a pessoa vai falar ou ela vai questionar de alguma maneira, tá bom? Então, pensando nisso, a tua tarefa agora também é pensar ainda, tá bom? Não precisa fazer o registro. Se nós pegássemos esse trecho que está usando aspas e trocássemos pelo travessão, como que ficaria? Pense aí. Pensou como que ficaria o trecho se nós trocássemos? Mas antes de nós vermos, vamos ler. Lembro que ele estudava, mas precisou abandonar as aulas para cuidar de mim. Tive tuberculose aos 2 anos e nessa época ou ele estudava ou pagava meus remédios, lembrou o enteado. Nós já lemos esse trecho, então agora nós vamos ver como que fica se eu trocar aspas pelo travessão. Olha lá. O enteado lembrou 2 pontos. O que esses 2 pontos vai indicar? Vai indicar uma explicação ou uma fala, que é o que a gente vai fazer agora. E olha que ele usou lá, ele fez o parágrafo e travessão. Então, sempre que eu uso o travessão, eu tenho que deixar o espacinho do parágrafo para indicar que é a fala. Então, o enteado lembrou 2 pontos, parágrafo, travessão. Meu tio estudava, mas precisou abandonar as aulas para cuidar de mim. Tive tuberculose aos 2 anos e nessa época ou ele estudava ou pagava meus remédios. Ok? Vamos para mais um exemplo? Então, a mesma coisa vocês vão pensar agora, né? Como que ficaria se usássemos travessão para indicar a fala aqui, dos personagens? Refletiu aí? Então vamos ler o trecho para daí conversarmos sobre ele. Perguntaram para a professora por que o gaúcho falava diferente.
A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua é uma só. Então, agora nós vamos transformar em diálogo usando travessão. E só um detalhe aqui, que eu esqueci de falar no exercício anterior, mas eu lembrei agora para que você também se lembre. Então, todas as vezes que nós transformamos, né, o nosso discurso que nós vamos fazer aqui, né, ou seja, o texto da forma com que ele está usando aspas para dois pontos e travessão, então quer dizer que nós estamos transformando o discurso que está indireto para direto, né? Então é aquela conversa direta entre os personagens, tá bom? Então como que ficou? Perguntaram para a professora. Por que o gaúcho falava diferente? Então vocês viram lá, eu tenho os 2 pontos e o travessão. A professora explicou, cada região tem seu idioma, mas as diferenças não são tão grandes assim. Afinal, todos falam português. Varia a pronúncia, mas a língua é uma só, tá bom? Agora, então, é com você. Então, o que você vai fazer agora? Você vai registrar esse enunciado aqui, ó. Observe as frases e coloque as aspas onde for adequado. Em seguida, explique seu uso. Então, vou dar um tempinho, você faz o registro do enunciado e a gente já vai ver quais são as frases que você tem que registrar aí, colocar o uso das aspas e explicar. Tudo bem? Anotou o enunciado? Então agora nós vamos analisar todas as frases que você vai copiar aí para colocar as aspas e explicar o uso. Então a primeira frase que você vai colocar aí no seu caderno. A primeira frase é: Mariana gostou muito de ler o livro Festa de Criança de Luiz Fernando Veríssimo. Segunda frase. Após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse: muito bonito o que você fez. Terceira frase. A professora disse para o Rodrigo abrir o jogo sobre o que Jorge disse durante o recreio. Próxima frase. Os estudantes disseram que a aula foi irada e muito produtiva. E a última frase. Baleias da espécie jubarte dão um show no litoral do Rio de Janeiro. Então agora você vai ter um tempinho para você ir registrando cada uma das frases, colocando as aspas onde precisar, porque todas elas precisam, e dizer, explicar qual que é o uso que você colocou ali, ok? Porque para a gente ter colocado as aspas, ela vai ter um motivo. E qual é? Você vai me dizer.
Copiou, pensou, colocou as aspas. Então, agora nós vamos fazer juntos aqui cada uma delas, tudo bem? Então, a primeira. Mariana gostou muito de ler o livro Festa de Criança, de Luiz Fernando Veríssimo. Nesse caso, o primeiro uso das aspas que nós vamos ter aqui, ó, é esse aqui, ó. Festa de Criança. Por quê? Lembram que temos que explicar? Então, quando a gente está indicando o nome de livro, o título de alguma notícia, título de livro, qualquer coisa, tá? A gente tem que usar aspas. Então, o primeiro caso temos aqui. Então, Festa de Criança está entre aspas, porque é nome de livro. O segundo caso. Após encontrar o vaso quebrado, minha mãe disse, olha aqui, ó, lembra os 2 pontos? Então, aqui já ia dar indício que a gente teria que usar aspas. Muito bonito o que você fez. Só que aqui nós vamos usar 2 aspas diferentes, tá? Por quê? Primeiro, porque é uma citação ou fala, tá? Então, citação ou fala quer dizer que a mãe está falando. Ou poderia eu estar citando, né, alguém no meu texto. Mas nesse caso é a fala da mãe, por isso que eu estou usando as aspas. Vocês perceberam que eu usei mais uma aqui, ó. Tá? Porque aqui esse bonito também está sendo usado de uma forma diferente, como se a mãe estivesse sendo irônica ou ela tentando, né, falar, ah, muito bonito o que você fez, hein? Então ela tá usando o sentido bonito no sentido contrário. Lembra que a gente já viu isso? Que é o sentido diferente daquele que a gente já usa, que é o sentido figurado? Então, por isso que aqui a gente usou uma aspa só, porque aqui como a gente já usou 2, então a gente tem o recurso de usar uma só aqui dentro, tá? Para evitar a confusão. A próxima frase é: a professora disse para Rodrigo abrir o jogo sobre o que Jorge disse durante o recreio. Então, aqui a gente está destacando a fala de alguém, só que não no sentido direto, né? Ou indireto. Outro detalhe aqui, antes da gente achar onde vamos colocar as aspas, é a repetição do disse, tá? Foi de propósito que foi colocado aqui, para que a gente perceba que nós temos outras palavras que têm o mesmo significado, que têm o mesmo recurso. Então, por exemplo, disse eu poderia falar ou substituir por falou, não é mesmo? Tá? Então, eu tenho que sempre tomar esse cuidado também para evitar a repetição de usar sempre a mesma palavra no texto, para evitar, né, que o texto fique até cansativo de ler, né? Porque às vezes quando você usa a mesma palavra várias vezes, o texto se torna cansativo. Bom, mas aqui a gente tem que pensar onde nós vamos usar aspas. Nesse caso, abrir o jogo, né? Abrir o jogo usa entre aspas, porque ele é uma expressão popular, tá? Então, expressão popular nada mais é que expressões que as pessoas criam, né, no seu dia a dia, tudo bem? Que são os sentidos figurados. Lembra que a gente já viu isso lá na nossa primeira aula dessa sequência? Então, quando a gente usa a expressão popular, ela vem de gírias, né? Vem de jeitinhos das pessoas se comunicarem, tudo bem? E lembre-se, expressão popular não tem nada a ver com ditado popular, porque ditado popular vem do folclore, tá? E os provérbios também. Os provérbios vêm de conselhos, então são, né, questões diferentes aí, tudo bem? Então, quando eu falo abrir o jogo, eu estou usando uma expressão popular, quer dizer, eu quero que você fale o que aconteceu. Olha o próximo. Os estudantes disseram que a aula foi irada e muito produtiva. Aqui fica mais fácil, né? Porque aqui nós temos irada. Isso aqui é uma marca muito da nossa fala. E qual é a explicação que nós temos aqui? Gíria, tá? Então, irada, ela é uma gíria. Nós já vimos isso também, né? Na nossa aula anterior. E a última. Baleias da espécie jubarte dão show no litoral do Rio de Janeiro. Nesse caso, nós temos aqui o dão show, tá? Esse dão show também, ele é uma expressão, tá? Ele pode ser uma expressão popular, né? Dão show quer dizer que elas fizeram, né, um espetáculo lá, né, no litoral. Tudo bem? Então, eu vou dar um tempinho para você fazer a correção e a gente já volta.
Corrigido? Então vamos lá. Como usar aspas? Relembrando, é para realçar algum elemento dentro de um texto. Então a gente já acabou de ver alguns exemplos. E vamos ver outros mais a partir de agora. Preste bem atenção lá. Então olha o primeiro caso. Eu vou colocar vários exemplos e aí depois nós vamos ver a regra. Renata disse à amiga que largou os bets sobre o assunto. Largou os bets quer dizer uma gíria, uma expressão, né, que as pessoas inventam ali, né, para se comunicar. Olha o segundo exemplo. Paulo colocou panos quentes na discussão. Também é uma expressão popular, quer dizer que ele quer apaziguar, quer que todo mundo fique mais tranquilo para ninguém brigar. Olha o próximo. Eles se comportaram super bem na aula. Esse super bem quer dizer o sentido contrário do que eu queria dizer, né? Super bem está sendo, fazendo uma ironia, né? Usando sentido figurado, tudo bem? E os estudantes gostaram de ler comédias para se ler na escola, nas aulas de língua portuguesa. Então, aqui ele está se referindo ao nome do livro, que a gente já fez alguns exercícios e agora a gente só está vendo outros exemplos. Então, a regra é: usamos as aspas para isolar dentro do texto alguns termos como gírias, expressões, ironias, nomes e apelidos e assim por diante. Olha outros exemplos aqui. Diziam que os novos estudantes falavam várias línguas, o que significava que eram poliglotas. Então, poliglotas aqui quer dizer o significado, né? O significado de quem fala várias línguas. Outro exemplo, os alunos já receberam feedback das atividades. Aqui, palavra estrangeira. Palavras estrangeiras, em alguns momentos, eles utilizam o itálico, que é aquela letrinha tortinha. Então, se ele usar aquela letrinha, ele não precisa usar as aspas, tudo bem? Então, usamos as aspas para indicar significados ou palavras estrangeiras. E a outra? Imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela, disse o escritor Paulo Coelho. Então, aqui, nós também já vimos que é a citação ou fala, né? Nós acabamos de ver 2 exemplos e já vimos outros durante a aula. Juliana reagiu impulsivamente e lhe deu um não. Quer dizer aqui que ele está realçando uma palavra, tá? Para destacar ela, para enfatizar, né? Dar mais força ao que ele quer dizer. Então, nesse caso, usamos as aspas para fazer citações, falas ou realçar palavras ou expressões. Tudo bem? Tranquilo aí com as aspas? Então, vamos continuar usando elas, né? Porque elas são bem importantes no texto. Como nós terminamos agora de ver, né, o uso das aspas, vamos comparar os textos. Mas para compararmos os textos, vamos relembrar eles. O primeiro lá, vejam lá a imagem. Lembrou do texto? Isso é a Crônica Peixada, de Luiz Fernando Veríssimo. Então, vamos ver rapidinho aqui o que dizia a crônica. Então, os colegas quiseram saber por que o novo aluno falava de modo diferente, o pai do gaúcho sofreu um acidente de trânsito, a professora não admitiu que não tinha entendido o significado e o aluno novo ganhou o apelido de Peixado. E o segundo texto é esse que a gente viu no início da aula de hoje, né? Que é a notícia, que o médico debocha de paciente na internet e é afastado do hospital. Então, aqui a gente fez, né, a releitura, né, relembramos, né, o texto, né, e com base na estrutura em que ela é escrita. Tudo bem? Então, agora, para a gente comparar os textos, nós vamos aí montar a tabelinha. Tudo bem? Então, eu tenho lá crônica e tenho notícia. O que nós vamos colocar lá? Vamos colocar na nossa tabelinha o tema, a ideia principal, a finalidade, a linguagem e o espaço. Então, vocês já estão habituados a fazer, né, a comparação de textos. Então, eu vou dar um tempinho para que você construa essa primeira parte da tabela com a crônica e a notícia. Para cada item, deixa aí umas 3 linhas.
Pronto a tabela? Então vamos lá a fazer o preenchimento, que eu tenho certeza que enquanto você estava fazendo a tabela, você já estava preenchendo, né? Então, primeiro lá, qual era o tema da crônica? Variação linguística, diversidade da língua, que a gente já viu, inclusive alguns exemplos da nossa cidade. E a notícia falava sobre o preconceito linguístico, né? Que é um preconceito da língua, como as pessoas falam. A ideia principal da crônica, qual que era? O convívio com as diferenças da língua na escola. E a da notícia, qual era a ideia principal? Que o médico debochava do paciente, do jeito de falar do paciente. A finalidade, para que foi escrita a crônica? Para contar uma história sobre assuntos do cotidiano. Afinal, ela precisa dos assuntos cotidianos para existir. E a notícia era informar sobre os assuntos do cotidiano. Então, vamos pensar que para a crônica existir, eu preciso ter fatos, notícias, situações, né, do dia a dia das pessoas. A linguagem da crônica, ela usa o formal e o informal. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, ela mistura as duas. Já a notícia, não. A notícia, ela precisa, né, exclusivamente, a linguagem formal. E lembre-se que toda vez que ela precisar, né, colocar algumas marcas da fala, ela usa as aspas que a gente viu na aula de hoje. E o espaço? O espaço é onde acontece. Então, da crônica, que foi na escola. E na notícia, foi no hospital e também na rede social. Então, corrija aí. Correção feita? Vamos para a segunda parte da nossa comparação de textos. Então, agora você vai ampliar a sua tabelinha e vai colocar as seguintes informações. Marcação do diálogo, participante principal, participante secundário e o narrador. Então, coloque aí e você vai preenchendo conforme você vai lembrando dessas situações que nós falamos, tanto da crônica quanto da notícia.
Então, vamos preencher o resto da tabela? Então, marcação no diálogo na crônica, nós utilizamos travessões, lembram-se? E na notícia, as aspas. As aspas também podem ser utilizadas na crônica. Participante principal da crônica é o Rodrigo, que é o gaúcho. E da notícia, o médico. Participante secundário da crônica, o Jorge e a professora, os dois. E na notícia, o mecânico e o eletricista. Aqui, quando eu falo em participante, por que eu disse dessa forma? Porque na crônica é personagem, ok? E na notícia é participante, é quem está ali participando do fato. Tudo bem? E narrador? Narrador observador na crônica, e na notícia a gente não tem nem narrador observador, personagem, nada. Nós temos o jornalista, porque é ele que faz, né, o papel de contar o que está acontecendo e, lembrando, contar um fato real. Corrija aí. Muito bem, crianças, chegamos ao fim de mais uma sequência de atividades, né? Se cuidem na medida do possível. Eu estou indo, fiquem bem e até a próxima.